Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a repercussão geral 796 sobre o ITBI na holding familiar e como isso pode impactar na constituição de uma holding familiar. Pois tenho me deparado com muitas pessoas que mal leram e estão interpretando este tema de maneira completamente equivocada. Antes de iniciar propriamente no tema, gostaria de pontuar dois fatos. A primeira é que utilizo para levar os bens para a holding a integralização do capital social com os bens imóveis e que há imunidade sobre TBI, conforme prescrito em nossa Constituição Federal, em seu artigo 156, parágrafo 2º, item 1º. Então, existe imunidade para integração de bens quando utilizado para integralização do capital social. O segundo fato é que existe uma política de incentivo fiscal da União e que se encontra no seu artigo 142 do Decreto 9.580 do Imposto de Renda e que diz o seguinte: as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. E no nosso caso, vamos escolher pela declaração para não pagar ganho de capital. E isso, como disse antes, trata-se de uma política de incentivo fiscal da União. Agora sim, vamos lá. O que aconteceu em Santa Catarina? Pois bem, uma família constituiu uma holding e colocou nessa holding 18 imóveis que eram de 6 sócios e um capital social de R$ 24 mil. O que aconteceu foi que cada um dos 6 sócios levaram esses imóveis com um valor muito alto e um capital só de R$ 24 mil. Até aí, tranquilo. O excedente vai para a reserva de capital. E a reserva de capital pode, e também eu utilizo em nossas holdings, pois é legal e a lei permite e está correto. Agora, aí vem a grande falha do profissional que organizou tudo isso. Pois querer a imunidade do ITBI sobre o que não é integralização do capital social, isso sim não poderia. Por exemplo, se o imóvel vale 1 milhão, está na sua declaração por 400 mil, e você vai usar todos os 400 mil, aí tudo bem. Você utilizou o valor total do imóvel e integralizou 100% dele. Tudo bem, isso está correto. Porém, o que ocorreu não foi isso. O que eles fizeram, ao invés de utilizar os 400 mil e integralizar 100%, eles utilizaram somente pequena parte. E no nosso exemplo, seria de 30 mil reais, por exemplo. E isso, na minha visão, não está correto. E não tem imunidade do ITBI. E fez bem a prefeitura em negar a imunidade. Agora, o que acontece? Após ser negada a imunidade pela prefeitura, essa empresa entrou com um mandado de segurança e ganhou. Porém, isso foi parar no TJ de Santa Catarina e foi decidido contrário ao contribuinte. E veja como ficou a decisão. Sobre o valor do imóvel incorporado que excede o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo, haverá incidência do tributo. E, ao meu entender, o TJ errou, pois o pedido foi: eu quero a imunidade. E o TJ de Santa Catarina deveria, ao meu entender, se limitar em dizer sim ou não. O que aconteceu foi que o judiciário ele não pode ir além do pedido. Mas quando ele disse que sobre o excedente haverá incidência do tributo, ele criou uma grande confusão. E todas as prefeituras, ou na maioria pelo Brasil afora, disseram: opa, vamos lá, se toda a holding que vier aqui, eu pedindo a imunidade, eu enxergo um excedente pelo valor de mercado, e é isso que está acontecendo, entende? Uma grande falha de interpretação e que, obviamente, algumas prefeituras começaram a se aproveitar sobre essa decisão do TJ de Santa Catarina, erradamente e de propósito. Mas depois disso, o que aconteceu? A coisa toda foi parar no STF. E lá, graças a Deus, foi corrigido esse mal-entendido feito pelo TJ de Santa Catarina. E o STF deu clareza a toda essa confusão. E olha como foi a decisão do STF. A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. E tudo bem, agora sim ficou claro a confusão, e a confusão está corrigida. Ou seja, se você integralizou o imóvel por 400 mil, que é o valor do IR, por esse mesmo valor, você terá imunidade.
e não existirá esse excedente em relação ao valor de mercado. Vocês entendem como é que ficou? Gostou do conteúdo? Então compartilhe, me sigam, deem like e se inscrevam em meu canal no YouTube. Nos veremos em outros vídeos. Até mais!